Como financiar uma empresa em Portugal? Pois bem, sou Benício Filho, da Atlantic Hub. Estou aqui para te convidar a vir comigo fazer uma jornada de como efetivamente você pode financiar a sua empresa, o seu processo de internacionalização em Portugal. Como ao longo desses 10 anos, e olha, que coisa bacana, a Atlantic Hub está completando 10 anos justamente nesse mês que eu gravo esse vídeo, maio de 2026, levando para você um conteúdo que reúne uma jornada gigantesca de experiência, expertise, entregas, sucesso e também aprendizado com projetos que não deram certo. E ao longo desses 10 anos, ao longo de mais de 300 projetos, eu, Benício Filho, junto com os meus sócios, Eduardo, Nelson e Tiago, em especial eu lidero a área de projetos, desenho, construo, prototipo como esses projetos entram em Portugal. E o item financiamento, funding, como viabilizar uma operação, é sempre uma questão muito relevante. E aqui tem um dado bastante importante, por que esse item é tão relevante. A gente está falando de investimento numa moeda que é 6 vezes mais valorosa do que a moeda brasileira. Então, fazer investimentos em Portugal pressupõe que você tem um caixa 6 vezes maior do que um custo normal que você teria no Brasil. Por si só, essa lógica já é uma lógica bastante pesada. Se por um lado todo empresário quer gerar caixa em euros, ter custos em euros pode, em muitos casos, quando não planificado e quando não orquestrado, inviabilizar um processo de entrada no continente europeu. Hoje eu quero trazer para você mitos e verdades sobre o tema financiamento em Portugal, ou captação de recursos. E aqui a gente pode até avançar um pouco na temática e não ficar restrito a Portugal. Porque o que vale para Portugal, na maioria das vezes, vale para todo o continente europeu. Então eu vou trazer alguns exemplos ao longo desse nosso conteúdo para te ajudar nessa visualização de como a coisa efetivamente acontece. Primeiro grande mito: há dinheiro na mesa disponível para que você leve a sua empresa para Portugal. Esse é um mito que gera mais muita discussão no mercado. E olha, há muitas consultorias, inclusive portuguesas, que fazem contato com empresas no Brasil ofertando capital e dizendo que tem recurso na mesa para você levar a sua empresa. Cobrando para isso 3, 4, 5, 6 mil euros em candidaturas, em processos para captação de recursos que simplesmente nunca vão acontecer. E por que não vão acontecer? Aí entra o primeiro mito. Uma empresa que não opera efetivamente no continente europeu não consegue buscar recursos. Se você tem interesse em montar uma fábrica em Portugal, se você tem interesse em abrir uma operação da sua empresa, uma unidade comercial, uma unidade de desenvolvimento, uma unidade de atendimento, por exemplo, de alguma demanda, se você não estruturar isso com seu recurso próprio e começar a faturar a partir das primeiras vendas o recurso para o seu negócio se financiar, você não consegue buscar captação nenhuma no mercado português. E aqui tem um dado do porquê é assim. O continente europeu quer efetivamente quem cria raízes no continente. Ele não está interessado nos meros especuladores que vão em busca das oportunidades ou do bem-estar, seja social ou seja empresarial, que a Europa oferece. Então, primeira grande lição: se você quer buscar recursos para o seu negócio, crie um processo e um planejamento de internacionalização em que você possa, nos primeiros 12 meses, caminhar com as próprias pernas, financiando essa operação de internacionalização. Muitas das candidaturas, e aqui eu trago a visão dos programas famosos, como o Portugal 2030, o PRR, ou alguns fundos comunitários, ou ainda fundo das próprias câmaras, Câmara de Lisboa, Oeiras, Cascais, Alentejo, bem, aí eu estou falando de região, né? Mas cada região tem os seus fundos específicos.
esses fundos exigem que você tenha 1 ano de empresa operando, no mínimo, para começar a buscar uma captação. Então veja, acabamos com um mito aqui. Segundo ponto, muito empresário brasileiro ouve falar do programa Startup Visa. O Startup Visa, meu querido, já diz, ele é um Visa no sentido de visto de moradia para o empreendedor, mas ele é condicionado a empreendedores de startup. Uma empresa de médio porte, grande porte, não há nenhum sentido em pensar na obtenção de um visto para ter um financiamento mínimo de recursos. A gente está falando aqui da casa de 5, 6, 10 mil euros, o que não viabiliza nenhum negócio e ainda ter os condicionantes de estar no modelo de startup. O que isso significa? Dentro de uma incubadora, vinculado a mentorias, vinculado a um processo de aceleração, que, salvo engano, se você tiver um novo projeto que se enquadra num P&D, numa pesquisa e desenvolvimento, dentro de uma visão de startup, talvez fizesse algum sentido. Mas vamos falar sério, né, empresário? Não é isso que vai viabilizar o seu negócio e não faz nenhum sentido você virar um startupeiro com uma empresa de médio, grande porte no Brasil. Então, o Startup Visa também não se encaixa para esse empresário. Por outro lado, quando você começou uma operação, estruturou o seu plano de negócio, desenvolveu uma jornada, está efetivamente constituído como empresa em Portugal e operando, veja, é possível conseguir recursos, inclusive com bancos privados. Eu disse para você que ao longo dessa minha jornada, eu ia trazer para você experiências, cases e vida prática do que a gente tem no nosso dia a dia. Dias atrás de verdade, isso aconteceu no final do mês de abril. Uma empresa brasileira, que é a Atlantic Hub, ajudou em todo o processo de internacionalização, teve a sua sede inaugurada na cidade de Cascais, muito próximo da sede da Atlantic Hub, o Atlantic Station, que fica em Oeiras. Para finalizar essa obra, uma obra importante de operação, já que a gente está falando aqui de uma clínica que vai prestar diversos serviços para uma população específica de Portugal, ela captou 350 mil euros em banco privado em Portugal. Benício, mas a empresa tinha acabado de ser constituída, não havia ainda faturamento, apenas algumas propostas comerciais e já conseguiu captação? Veja como é. Um business plan muito bem estruturado, uma empresa já aberta efetivamente, iniciando a sua operação, uma empresa com um balanço brasileiro funcional, estruturado, sem dívidas, comprova que tem viabilidade financeira no Brasil e leva esses comprovantes para se tornar um material importante em Portugal. Dentro de uma lógica dessa, a gente conseguiu essa aprovação, e eu digo nós conseguimos porque a gente acaba sendo interlocutor desse processo e o apresentante dessa empresa para os próprios bancos. Esse é um caso que, via de regra, acontece? Não. Mas também não é exceção. Quando uma empresa demonstra sua capacidade financeira no Brasil, demonstra que está criando raízes, esses empresários já tinham casa comprada, moravam em Portugal há mais de 12 meses, ou seja, uma vida construída em Portugal. O governo, o banco, as entidades entendem que você efetivamente está lá para fazer negócio. Essa história é uma história exemplo prático de como a captação de recurso ela passa por diversas nuances. Para você captar recurso em fundos comunitários, PRR ou ainda o PT 2030 ou qualquer outro fundo que exista dentro do universo de Portugal ou da União Europeia, você vai precisar de pré-requisitos. E os pré-requisitos são sempre muito claros. Empresa operando com pelo menos 12 meses, faturando, que seja um valor pequeno, mas faturando, e efetivamente operando no mercado. Se você quer saber mais sobre como construir a sua jornada, marca um momento conosco. Senta com o time da Atlantic Hub. A nossa experiência é uma experiência que gera valor em todos os processos, em toda a fase.
Com certeza, nós podemos criar o modelo certo para você. E eu te lembro ainda de um dado muito importante. O modelo certo para as empresas que fazem sentido. Nem todo mundo faz sentido em Portugal. Por isso que o estudo de mercado, anterior a todo o processo de captação ou de abertura de empresa, é essencial. Ele torna-se essencial a cada momento em que você analisa uma oportunidade. Ter viabilidade de um negócio em Portugal não é feeling, não é cheiro, não é uma viagem turística. São evidências. Marque seu momento conosco, que a sua jornada para a Europa vai ser com certeza a de menor atrito. Sua jornada de internacionalização começa aqui. E eu, Benício Filho, junto com todo o meu time, terei o maior orgulho de estar com você. Abraço e até o próximo conteúdo.